Great. Hi, everyone. Good evening. Thank you for joining us. This is our 晚上好，各位，欢 number. 迎大家参与我们今天会议。Yes, I think we hear some interpretation. Yes, interpreters, we're not interpreting yet, quite yet. We haven't launched the interpretation channels. I know that this has gone back and forth a lot. But we're going to open and then we're going to do the line about if you want to hear in this language, hit this button when we open. And then I'll launch the rooms and then we'll go. So not quite yet. Great. Thanks, Kessel. And thanks, interpreters. Welcome, everyone. This is our meeting number 20 of the Environmental Justice Council. And before we get started, I will pass it to Kessel from ERG, who's going to walk us through some logistics, including language interpretation. Yeah, I'll handle that for now while Kessel's working on this interpretation stuff. No worries. Hello, my name is Sophia with ERG, a contractor supporting this effort. I'll first start with providing meeting logistics for our Zoom attendees. This presentation is available with virtual interpreters in Spanish, Portuguese, Mandarin, Vietnamese, Haitian Creole, and American Sign Language, ASL. We also have access to interpretation in this room in Spanish. Zoom attendees should use the interpretation channel indicated by the globe icon in their control panel to select their preferred language. English speakers should select English so they can hear any translated comments. Closed captioning will be auto-generated. If you are a virtual attendee and would like to use telephone audio for this meeting, please click on the small arrow next to the microphone icon, select switch to phone audio, and follow the directions provided. Kessel, are we ready on that end for the interpreters to introduce themselves? I believe so. Jose, I think we're just going to have everyone say what they need to say in the main room, and then we'll launch the interpretation channels from there. So that's correct. Okay, just give me one moment. I'll have people start. Bella, please, for Portuguese. Olá, boa noite a todos. A reunião de hoje será oferecida em vários idiomas. Para participar em português, clique no ícone Interpretação, Interpretation e selecione português. Obrigado. Okay. Cape Verdeans, Anilda. Sim, boa noite. Eu nome é Zanilda, também serem os intérpretes de cabo-verdiano. Nós oferece interpretação para várias línguas. Se eu querer participar naquela reunião ali na crioulo, nós podemos clicar naquele ícone interpretação e seleciona Cape Verdean Creole, ou seja, crioulo de Cabo Verde. Obrigada, thank you. Haitian, Kelly. Bonjour tout le monde, bonsoir et réunion après-midi avec plusieurs langues. Pour capable t'aider la langue par qui c'est créole haïtien, ou cliquer dans l'icône qui en bas ou bien dans trois petits points ou choisir interprétation et puis sélectionner langue par là qui c'est créole haïtien pour capable t'aider en créole haïtien. Passez une bonne journée tout le monde, merci, bye bye. Vietnamese on. Một chút nữa ngay sau đây thì ban tổ chức sẽ bật kênh dịch và các anh chị hãy bấm vào biểu tượng quả địa cầu và chọn kênh Vietnamese để nghe phiên dịch song song tiếng Việt. Xin cảm ơn anh chị. Okay. Mandarin, Shiyu. 大家晚上好，今天我们可以有普通话参加会议。如果你需要普通话，请单击口语图标，转折中文，这样你可以听到这个会议。谢谢大家。Spanish, Mariana. Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a este evento, el cual cuenta con interpretación en diversos idiomas, entre ellos español. Si desea interpretación en español, haga clic en el icono Interpretation, un globo en la parte inferior de su pantalla y seleccione Spanish o español. Okay, thank you, Kessel. That's all the languages introduced. Back to you. Thank you. So the interpretation rooms should be launched momentarily. In the meantime, I'll continue with some logistics. What number? Virtual attendees can send an email to meetings@erg.com with any technical questions related to Tudo the convidados virtual que está naquela reunião. Sim, eu estou gostava de receber versão traduzida de at the link provided in the chat. You will find a translated set of presentation slides there.
This meeting Eu is só being consegui recorded achar and will tudo que later be slide available. traduzido lá, que a reunião está a ser gravado e a ser postado no website de consulado, aquele mesmo link. Que esse participante virtual pode partilhar seus comentários na caixa de perguntas e respostas. Nós pode aguardar aquele período lá para fazer qualquer pergunta que sim, eu está gostava de fazer comentário na outra língua, nós pode fazer os comentários e intérprete também fazer tradução para canal de inglês. Por favor, nós dá tempo para todo alguém pode ter oportunidade de papia. Por favor, nós fala para microfone, assim para o pessoal pode conseguir escutar, não? E adicionalmente, se nós tem microfone, nós está conseguir pôr na mudo enquanto alguém está a papia. Para tudo clientes que está a papia, por favor, nós papia devagar, que é para a intérprete poder acompanhar. Não te lembra membros de conselho, mas logísticas e comunicação para lei de reunião tem que ser seguido. Caso então passa a palavra para Maria Belen, para poder papel sobre programação. Muito obrigada, queria agradecer nos acolhedora de centro e nos membros de conselho para estar ali presencialmente e nos contratantes de RENG para garantir que nossa reunião a ser tanto acessível possível que ali tem inclui interpretação de línguas. Assim, todo alguém pode participar nessas línguas. No testado teu intencional sobre diferentes esquinas na Commonwealth. Nota agradece toda a ajuda que ERG está dando e também que os conciliadores, que assim nota também analisa aquela programação. Assim nos está naquela porção de agenda. Tem sido uma prática que não tem estado a fazer no passado, talvez já tenha um ano e meio para permitir para a pessoa papia. Se es que tu consigue estar ali durante a reunião inteira, você pode participar no início e você pode participar na final, com base naquela. Nós também escuta sobre análise de impacto cumulativo, planos de benefício comunitário, também ter porção de perguntas e respostas e comentários. E nós também fazer depois um encerramento e partilha com os próximos passos para a próxima reunião próxima. Assim tem passo a palavra para a ERG, para se poder ajudar no com o chamamento. Também fazer chamamento. Hora que não chega quórum, também relembra membros do Conselho Virtual para se responder verbalmente. Kalila Barnett está ali. Madeline Fraser Cook. Melissa Hardin Ferretti, presente. Cheryl Holly, está ali. Caroline Hahn, está ali. Lydia Lau, está ali. Marcos Luna, Peter Matthey, presente. Sophia Owen, presente. Jen Salaneri, presente. Patricia Spence, presente. Ari Zorn, e Miles Gresham, presente. Ok, a não chega quórum, também passa a palavra para o outra vez, Maria Mellon. Cossi também avança com a aprovação de março 13, de aquela reunião que nós fazemos aquele dia. Se então conseguimos um de aprovação, então concorda com a prova minuta. Patrícia Spence, da prova também.
Tem algum debate no início de ata? Ok, excelente. Eu também regresso para a Sofia para poder ajudar, ok? Eu também regressa para aquela lista. Kalila Barnett, aprovado. Madeleine Fraser Cook, aprovado. Melissa Hardin Ferretti, sim, aprovado. Cheryl Holly, aprovado. Caroline Hahn, aprovado. Lydia Lowe, aprovado. Marcos Luna, Peter Matthew, aprovado. Sofia Owen, sim. Jen Salonetti, Patricia Spence, aprovado. Ari Zorn, Miles Gretchen, aprovado. Obrigado. E Maria Belen Ampar, aprovado. Ok, então já não recebi 12 sim, moção está avança e a está aprovado. Obrigada. Agora também avança para a primeira porção de comentário público, para período de perguntas e respostas. Obrigada. Pessoal, fazer algumas perguntas presencial, mas por ir para o podium, sim, eu gostava de papel. Eu pode trazer microfone, sim, eu estou a papel na outra língua, nós pode trazer, nós pode utilizar tradutor. Nós pode levantar a mão, sim, eu escrevo fazer comentário. Intérprete vai fazer tradução de coisa que está falando para que esse canal de inglês. Nós pode também mandar que os comentários por escrito para a caixa de perguntas e respostas. Por favor, nós também deve manter os comentários nos 2 minutos. Nós deve papel devagar que para intérpretes pode acompanhar. A não ser se tudo alguém tem chance de papel. Goste é só que as instruções que não tem para. Você está job uma pergunta na Q&A que pode ler em voz alta. Mori que análise de impacto cumulativo também avalia efeitos de estressores socioeconômicos no ambiente, na justiça ambiental da população, que ela assim foi uma pergunta de David Dow. Castle notou algum mão virtual? Um cassete job, se alguém te gostava de levantar essas mãos, pode estar à vontade. Mas um cassete job é nenhum gosto de ler. A mim também nunca tive nenhum comentário na sala, então muito obrigada a todos alguém. Nós gostamos de fazer para apresentações. Gosto é tempo para nós aguarda com comentários para hora eu também fazer apresentação. Eu também faço uma apresentação sobre análise de impacto cumulativo e benefícios comunitários, acordos. No tem um colega de Departamento de Utilidades Públicas e eh, quadro de citação de facilidades em instalações de energia e subsecretariado de energia. Eu também fazer cobertura de porções diferentes de aquele de análise de impacto cumulativo e planos de benefício comunitário. Está chamando por aí avança e subsecretariado juiz. Ok, Mari, que também faz aquele. Sim, vou pôr só o next slide e uma pessoa te passa aquele slide. Ok, mais um, obrigado. Então, só para dar algum contexto para o pessoal, não tem um clima bastante agressivo na Massachusetts.
e te avalia mari que no te alcança que essa produção. No tem que os planos de energia limpa até 2050. E naqueles planos já no delinea cenário de modo que não te alcança e te jove para que setores em particular não te deve liberar milhares de, de capacidade de geração de megawatts, pelo menos no cenário que foi modelado. Cerca de E não se espera, não lugar haja, onde não te gostava de jogar naquele caso ali, uma expansão de expansão de eletrificação, eletrificação e para também poder fazer com conversão relação de a casas e carros de construções de eletricidade transporte, e ou de seja, no uma área que setor de não deve transporte, fazer aquele consumo, que também de a converte na pressão eletricidade que que deve não ser pode produzido para fazer casas e de também para casa carregamento de automóveis. E naquele caso, já se está a falar de um consumo infraestrutura de rapidamente. Com eletricidade um aquela bocadinho mais em alto mente, não também. te Então, começa, tem tchau gosta de saber pressão, que é que as não onde que barreiras de nós, conseguir ter que os ou seja, não se projetos está, construídos, pensa também naquela questão de interconexão, produção de energia que não para se tenta edificação examina e ter e um não sabe mais não número ter de nem tchau diferentes barreiras com relação formulários já em relação a de alguns modo que não te projetos faz que tem aquele que ser construído processo para de poder conexão, atingir, que o ou teu de seja, que as aquele objetivo e também, ou seja, atrasos com que não o se está a falar procedimentos sobre em torno de números aquele processo de autorização diferentes para infraestruturas em de termos energia na de, Massachusetts, aquele ou processo seja, daquele pode ser procedimento que tem que ser um procedimento para um objetivo permanente, ou seja, naquele caso, ele só está a falar de extensão de Massachusetts, historicamente, ou seja, que o relação a, ou seja, a que as facilidades de instalações energéticas têm sido na cada, ou seja, ali não se está a falar também de que ou seja, que as permissões que, naquele caso, licenças individuais e também sectoriais, que não está a falar às vezes de 10 entre 10 a 15 canais de engajamento comunitários, ou seja, naquele caso ali, a hora que não tá examina tudo dificuldades diferentes ali, não está conclui, mas, ou seja, não tem que tenta atingir ou seja, aquele objetivo de limite de emissão de gases para a atmosfera. Isso, ou seja, naquele caso ainda tem que dar seguimento no processo de reforma de objetivo. Naquele caso ainda tem cerca de 620 ordens estaduais e também não está fala sobre aquele ali não se também fala um bocadinho sobre orientações e diretrizes a partir de governador. Naquele caso, ele não teve já 15, ou seja, entre 15, naquele 8 meses, não tive 15 audiências públicas e já não recebi mais de 1.500 comentários de público no geral, não onde que não bem fazer um filtragem de tudo que as recomendações que não recebe, com base, ou seja, em base na toda a legislação que não tem, e também não está fala sobre legislação que não tem, né, que está efetivo nos próximos entre 5 a 8 meses. No próximo diapositivo, ele não está falando um bocadinho as, sobre complexidade e também sobre que as interfaces, não, onde que não também descreve que as duas principais
ou seja, infraestrutura de energia limpa. Ele só está fala de que as infraestruturas bem grandes de energia limpa, não, que ele primeiro também produz mais do que 25 megawatts de energia, não está conseguir armazenar cerca de 100 megawatts por hora. Tudo que ou seja, que as redes de energia limpa fora da rede têm capacidade naquele caso ali, de produção. Uma coisa que isso também acontece de acordo com, ou seja, com o Conselho de Facilitação de Energia Limpa, ali nós também jobe aquele tamanho daquele produto, que para não poder submeter ou seja, aquela reunião junto ou seja, o Conselho ou com os membros de administração, juntamente com todo o pessoal de estados e também, não também requer uma aprovação de pessoas locais, para modo de nós não tem que fazer uma análise profunda daquele produto, e junto, ou seja, para aquele lá não tem que ter uma decisão de tudo pessoas, e também junto com aquele engajamento de EFSB, e também todo aquele procedimento que tem que ter através de tudo que os dados que já não tem. Automaticamente, que esse procedimento devem ter participação de público e também juntamente com, ou seja, com o conselho, projetos, naquele caso ali, não tem que fazer uma análise de aquele impacto cumulativo, juntamente com aquela aplicação de conselho. Ou seja, que naquele ano não tem cerca de 15 meses para determinar, ou seja, qual que é a fase principal de aplicação, para que ele não te decorre sempre, não te recorre, perdão, para o Tribunal Supremo Judicial, para modo para não tem que ter ou seja, não tem que ter tudo que é licença, ou seja, na próxima diapositiva já não também fala sobre tudo que é jurisdição de EFSB, naquele caso ali que é classificado e que é outro também que ainda é desclassificado, ali não só está fala relativamente a tudo que é, seja que produção de eletricidade abaixo de 25 megawatts e também aquela capacidade de armazenamento até de menos de 100 megawatts por hora. Lá, ali sempre não fala de que as infraestruturas que é mais pequenote, que também já submete suas inscrições para poder conciliar tudo aquela aplicação local. Ali nota fala sobre qual que é aquele papel de município onde que está manda essas inscrições que pode ser enviado para tudo que os membros de conselho a nível local e também, ou seja, para tudo que os órgãos responsáveis para conservação e consumição também. Ali nós também faz uma revisão daquele produto para ver qual que seria aquele impacto e também para saber, para determinar qual que é esse pacote que pode ser produzido e aquele estudo ele deve ser feito num prazo de 12 meses. Ali nota job sempre qualquer decisão de governos local e também nota job, ou seja, essa capacidade e também qual que é essas diretrizes que está usa aqui para emitir as licença ali para módicas, ou seja, ali não também job tudo que esse procedimento que pode ter um impacto específico de acordo com a decisão de pessoal de que as localidades e também depois daquela revisão de EFSB e também não tem que estar submete, ou seja, manda um pedido formal para o Tribunal Supremo Judicial. Ali também não tem que estar levando em consideração tudo que as licenças que está a ser emitido a partir de Tribunal Supremo Judicial e também para não ter certeza se, ou seja, se aquele produto é um produto que é viável ou não. E ali nota estabelece também responsabilidade num quadro a nível local, de governos locais, perdão,
e também sempre recorre ao Departamento de Recursos Energéticos, e também não tem que estar saber qual que é, ou seja, tudo que é diretrizes que te leva à compreensão de salvaguarda ambiental. Únicas coisas que já não menciona, Lino também fala sempre de que, ou seja, de que os motivos que te levaram a ter em consideração justiça ambiental e igualdade estadual. Não tem nenhum escritório específico, não onde que eles também cria tudo que é lei, naquele caso ali para desenvolvimento e também que te traz que os benefícios cumulativos e um impacto depois de não fazer aquela análise. E também te cria, ou seja, e também ali não também job tudo que é departamento público, de utilidade pública, que te dá aquela contribuição também a partir de engajamento e de processo, um, de tudo que é esse procedimento de EFSP. E por último, no também job tudo que as comunidades e projetos que podem ser aplicados, que também te dá um suporte com relação a tudo que as questões a nível local. E também não também, ou seja, dá suporte a tudo que as organização que quer participa na EFSB e também naquelas reunião de procedimento de DPA. E também nota querer saber tudo que as organização que tem interesse na PID, ou seja, e também que qualifica para receber aquele suporte financeiro e também nota job que ou seja, que é local que tem uma população menos de 7.900, 7.500 pessoas na comunidade não onde para modo, quer dizer, ou seja, naquelas comunidades não onde que também precisa de baterias que tem que ter uma capacidade para armazenamento mais grande que as pessoas lá, ou seja, que essa comunidade lá automaticamente existe qualifica para receber mais suporte em termos financeiros. Naquele próximo slide ali, nós também fala ah, sobre tudo que é permissão e metodologias de informação que te permite tudo que é pessoal, ou seja, que é localidade para ter acesso a desenvolvimento energético a nível, ou seja, a nível global de projeto e também que ela te ajuda a minimizar e também fazer aquela mitigação de impactos social. E não tem que ter em conta tudo que esses critérios estabelecidos para a EFSB, de acordo com aquele membro, ou seja, com aquele conselho, e também tudo não tem que estar sempre consulta a jurisdição de NEPA, juntamente com aquela revisão que foi feita junto com o membro de conselho. E também não está fala de departamento público, ou seja, que tem sido transferido para aquele conselho. E também para poder explicar responsabilidades, naquele caso ali, para que cinco principais áreas de emergentes naquela legislação, ele não também fazer uma revisão de que cinco, ou seja, que os cinco critérios principais, não também job ou seja, que as diretrizes de IA e também tudo que é a análise de impacto e também benefícios que está trazer para, ou seja, para aquele município. Ali não tem não tem três agências que estão a ser envolvidas naquele processo ali, não onde que ou seja, está com comunicação mais próximo um daquele outro. E nós está fala de FSB e também DPU. Um, naquele caso ali, que a divisão de DPU, existe trabalho em conjunto com o pessoal de FSB também. E por fim, que próximo passo
ali não teve alguns que as parte interessada e público na sessão que não fazer durante o mês de abril e no mês de maio. Não pedi alguns comentários e também propostas em alguns tópicos e também depois não vem fazer o processo de revisão de tudo que esses comentários, não vem desenvolver que esses regulamentos e também, ou seja, também não bem usa tudo que esses comentários de mês de março, e depois a partir de lá não bem fazer aquele draft de primeiro ano em termos de regulamentos que foi lançado ao público e também nós poder deixar feedback e nós poder encontrar tudo que as informações naquela página, ou seja, nós poder clicar naquele link, nós estava naquela página de IEA, nós também acha tudo que as informações, lá nós também acha que as propostas e também que os comentários, e lá não tem alguns e-mails diferentes, onde nós podemos mandar os comentários e perguntas através daquele sistema individual. Naquele caso ali, onde que não tem um e-mail específico para inquisições, ou seja, para perguntas. E no Santa Sperma nós também tem um engajamento ali com participantes e no Sperma nós tem nós ali que participa conosco durante a implementação, ou seja, durante o processo de implementação no decorrer dos meses. Gosto ali, ou seja, na final de reunião nós também houve perguntas de público e também gosto de também dar espaço para que os membros de conselho se poder fazer esses comentários. Depois, nós também tem pessoal de DPU para fazer essas apresentações e também nós tem a mídia também fazer essa apresentação e nós dá a oportunidade para nos fazer, ou seja, para secretários e juízes para fazer qualquer comentário ou pergunta. Muito obrigado, muito obrigado, secretário e júris, para a apresentação. Gostaria de gostar de pergunta qual que é o processo de criação de leis locais e qual que é os benefícios que devem ser revelados a partir de lá. Então, primeiramente, nós começa para desenhar as diretrizes e depois nós também considera tudo ou seja, tudo comentários de DPU, para modo de esse que está em cargo para fazer, ou seja, para desenhar e também para finalizar aqueles regulamentos que está também a ser implementado. Então, não te agradece e nunca termina de estabelecer nenhuma regra. Geralmente, não só te fala, mas que foi estabelecido nenhum lei. Naquele caso, ele não só te pergunta comunidades qual que é os benefícios e acordos que podem ser beneficentes para esse. Naquele caso, ele não só te job qual que é ou seja, qual que é os benefícios que a comunidade também tem diretamente horas que acordos foram, ou seja, foram levados ao público. Então, ali, aquele objetivo, não tem que também de tudo que é licenciamento, ou seja, aquele processo de licenciamento e também aquele maior objetivo de que as diretrizes que isso devem ser desenvolvido, que para ajuda a compreender aquela estrutura, para não poder ter um engajamento melhor sobre, ou seja, uma ideia melhor sobre qual que é os benefícios que a comunidade também tem a partir que os acordos for adjudicados e nunca sabe se não foi claro na minha comentário. Ansa hoje uma Sofia de levanta a mão. Muito obrigada, secretário Júri, secretário defensor público. Naquele caso, ele só estou naquele, ou seja, no delineamento de tempo e também você está fazendo uma revisão onde que a News Volta tá fala sobre que as propostas e planos que devem ser compartilhados e aquela revisão de que as propostas só devem estar presente na cada um desses tópicos ou também ser cumulativo
com relação a tudo que que normativos de impacto na CBA. Também começa tá a chamar também ter mais oportunidades para poder responder a essas perguntas ali, também para ter um engajamento mais direto. Naquele caso ali não tem um tempo limitado e não tem drafts que não tem que fazer internamente. Então, chama próximo mês não está já numa posição melhor, não de que não tá já não está bem tem aquele projeto já mais bem elaborado, com propostas mais, ou seja, com que as leis mais, que as leis propostas já mais bem estabelecidos, com relação a Departamento de Recursos Energéticos, ah, já não tem pessoal, no único que não só colabora diretamente com esse, nunca tem nada, nenhuma proposta em concreto ainda. Naquele caso, ele não tem ou seja, naquele caso, ele não tem, ou seja, Então, nos não tem até já alguns tenta encontros ter marcados, mais já com o reunião pessoal e e comissões envolvidas e também trabalha daqueles grupos na que está área que não ativamente a pode seguir esse processo. lida com Ali, não há, problemas chama, não também complexos tem uns que não reuniões tem estado a frente, lida ou com ele, seja, um por um com esse, que é não para não tem poder estado a delimitar tenta ter mais oportunidades. engajamento público possível, Naquele caso ali, não também, na única não também tem, tenta ter mais engajamento apesar que a público nossa linha temporal possível, está um bocadinho de limitado. acordo com o tempo que não tem. Sim, mas é Então já na conselho próxima estava reunião, regressa 2 meses não também para a nossa tem, reunião de EJ na próxima Council reunião não aqui em também tem agosto, que os membros com de base nos conselhos, membros de conselho. que, para não poder bem falar sobre sustentabilidade, Não te pode e também, partilhar. não também dá passa a Não tem palavra para a estado, senhora Kalila. pensa naquela em voz alta. Camila, Naquele ponto lá, sim, nunca nunca sabe tenho certeza, se mas está tem alguma claro, requisição se específica de tem conselho, algum algum tipo de mecanismo mecanismo que pode diretamente de ser conselho ou se tem coletivo, como uma organização, se tem nunca algum, se sabe o algum que é que está a escritório fazer com ou aquela informação. Então, chama coletivo. que lá foi a primeira parte Acho da que aquilo lá foi apresentação. primeiro, foi falado na primeira DPU estava parte daquela para sobre apresentação, na única 6% pessoa ali e da depois o DPU último para fala sobre sobre 9%. 6% e nós não está Então, fala chama sobre qualquer 9% daquele feedback que você projeto tiver pode ser útil. e não está a chamar, E vou também, poder se você deixar quiser, no nós também ter aquela feedback. informação ali disponível, se pessoas Não te digo podem tudo que as informações pensar disponibilizadas, nele, ou depois não marcar uma também reunião, fazer ou aquela receber análise, feedback na ou não escrita, poder marcar uma ou ter reunião a só reunião para 1 poder mas se dar tenta feedback, ou não poder ter garantir que ali uma está ser reunião mesmo representativo de presencialmente, feedback que onde que não não poder recebe bem falar sobre, em ou seja, relação para não bem à refletir sobre justiça feedback de ambiental. Nós pessoal e gostava de também não também, escutar aquela, para não não também poder de ouvir saber uma tudo área que que não te lida com aquela. ou seja, que as preocupações de pessoas. Seria excelente se talvez não ter mais tempo para Naquele caso, conseguir ele pôr ainda o de se não tem um debate bocadinho de antes tempo, de junto com membros de conselho, para a não reunião poder terminar, ou se pessoas querem discutir. entrar individualmente, ou se querem uma coisa mais Ah, coletivo. nunca sei se eu não poder fazer de uma Sim, forma pode individual ou aparecer direto. coletivo. Ok, então não também passa Posso lhe para nota passa comissionário para Ruben e ser comissário equipa Ruben para e se sua pôr equipa para se poder, DPU, naquele caso ali, para se poder FSP, da falar sobre citação e licenciamento. DPU e Excelente, boa noite a FSP, toda alguém. Meu naquele nome caso é ali com relação Stacy a Ruben, local a minha e única estresse licenciamento. comissionária na Departamento de Utilidades Público e nesse momento também é membro Ah, de Conselho de Citação e Instalação de Energia. Muito obrigado para o Gabinete de Justiça Ambiental e Equidade de Conselho de Justiça próximo Ambiental e a diapositiva, por oportunidade para favor. da partilha de espaço conosco hoje de noite. Próximo slide, por favor. Nos é pedido para Lei de Clima de 2024 para alterar aquela Ele também fala sobre taxa, grupos pode estar interessado para aquele membros novo de 1 de março de 2026, que ela também inclui representantes com peritos e indígenas ou justiça ambiental ou também com membros e peritos na saúde pública.
Lei di Clima di 2024 te requer que membros do Conselho te equilibram variedade de fatores e te dá conselho de situação que a autoridade pois analisa que os sistemas de armazenamento de energia. Então, acima que o juiz secretário, o subsecretário menciona também ser emitido licenciamentos consolidados para a infraestrutura de energia limpa, que a lei exige que municípios se façam uma decisão de certa data, então que as datas de ser um pouco diferentes dependendo do projeto e que as especificidades também dependem. O projeto de ser considerado aprovado, que ali de ser com chamado aprovação construtiva, que é o Conselho de Excitação e Instalação Energética. Lei também requer um aplicante de projeto para engajar na pré-inscrição e consultação de que lá com a comunidade se ter algumas especificidades que a colega Vina Damares também explica. Também permite financiamento para advogados, peritos de comunidade e outros custos administrativos para ser coberto. Que a Lei de Clima de 2024 também te requer uma análise de impacto e, consoante no avanço para o próximo slide, também papel sobre aquele objetivo e mora aqui, por aquela análise também parece. Então, é de ser produzido para projeto aplicantes e também envolve uma ferramenta que é desenvolvida pelo Estado e contratores. Então, aquele objetivo é para ser transparente, para permitir partes interessadas de avanço com o projeto desde o início e também para estar ali com informação de projeto, aquele impacto cumulativo, essa análise também está na que os problemas ambiental chamado área geográfico requerido com efeitos propostos naquela área geográfica para ter ações que, contrário daquele mapa de 2021 e análise de impactos ambientais, que a lei de 2024 é mais focada naquelas áreas afetadas de forma injusta, então nós se trabalha junto com a Justiça Ambiental e Equidade sobre aquela avaliação de impacto cumulativo e processo para poder desenvolver regulamentos que ele quadro se tabapiri uma avaliação de impactos cumulativos de tudo que os projetos que ele há, que a lei deixa alguns detalhes de fora de processo de implementação. Então, os feedback estava ser útil. Novamente, tudo que as agências de desenvolvimento de Estado trabalham junto, envolvendo que os requisitos de CIA, então, no testar a textura que as abordagem existente de eh, Gabinete de Lei de Política Ambiental de Massachusetts e também atestado de análise de impacto cumulativo para agências no país, que ela slide reflete que as tarefas central e que é que deve ser medido. Na outras palavras, qual dado que deve ser utilizado para avaliar impacto na saúde pública, para condições que já existe e para condições propostas para o projeto. No está foca naqueles indicadores, nas características de população, especialmente aqueles que têm estado mais suscetível para a população. Dois é que os recursos. Três é vulnerabilidade para impactos de alteração climático e que o quarto é ecossistema e potencial malefício. Ora que indicadores relevantes foram identificados, aquele próximo questão que deve ser identificado para incorporar dados da análise, então aquele diagrama ali é conceitual
Desculpa, se vou pôr dá para trás. Então, o que as partes interessadas naquele conceito só para sumarizar, a CIA Job tem um mapa a nível de estado com as áreas que foi afetado. Então, é similar com aquele mapa de justiça ambiental, mas é mais dificulta definições de populações de justiça ambiental. E a seguir, quantitativamente, notava avalia que os impactos a nível de saúde pública na proximidade de local de projeto proposto ou de que as rotas de local e notava espera o resultado do projeto. A seguir, de aquele aplicante, deve propor mitigação adicional no projeto materialmente que te mostra que as ameaças para ambiente e saúde público. Aquele aplicante também te prepara um relatório para ceia com informação quantitativa e qualitativa. Aquele passo a seguir também inclui regulamentos que não devem ter como resultados de ferramenta e oportunidade de comentário público, não também leva aquela abordagem ali para fazer uma análise de estudo de caso para mostrar mais que aquele modelo também trabalha um projeto de vida real que já está a ser construído. Gosto então de passar a palavra para a minha colega fabulosa Vina Darmaraj, que é diretora daquele novo departamento de DPU, de Justiça Ambiental e Participação Pública. Muito obrigado, boa noite, tudo alguém? Também fala sobre aquela revisão de requisitos de pré-inscrição e também de programa de financiamento de apoio interveniente. Então, começa para que os requisitos de pré-inscrição de EFSB, é dizer, que EFSB para estabelecer que os requerimentos de pré-inscrição chama para pedir para ser feito consultações pré-inscrição com agências de licenciamento e também de lei de política ambiental de Massachusetts, com aquele gabinete lá. Então, requer tem reuniões públicas e também outras formas de alcance antes de aplicante manda seja inscrição para EFSB. Então, requer também que aplicantes dê provas, mas tudo consultas pré-inscrição e requisitos de engajamento comunitário já está satisfeito, foi realizado. Então, ele te requer para aplicante utiliza canais de alcance para providenciar provas de pré-inscrição com partes interessadas, incluindo grupos comunitários, mas confirma-me partes interessadas já está satisfeito que a Lei de Clima de 2024 cria uma divisão de DPU, de participação pública, de TPP, de pedir assistência com partes intervenientes com requisitos de pré-inscrição. Próximo slide, por favor. A segunda peça é sobre, novamente, a análise daquele programa de financiamento que é para providenciar assistência financeira para entidades elegíveis que cada conselho participa nesse procedimento, seja antes de DPU ou EFSB, para maior problemas financeiros ou às vezes falta de conhecimento de procedimento. E também permite para financiadores para cobrir custos de advogado, peritos, testemunhas, incluindo peritos de comunidade.
para ser considerado no processo de tomada de decisão. Que a Lei de Clima de 2024 se estabelece um grupo mínimo de critérios de elegibilidade para aplicantes que recebem financiamento, que aí inclui falta de recurso financeiro para intervir e participa no procedimento. Por segundo, o aplicante deve se está interveniente, se é interveniente do programa. Aquele critério ali é pedido para ser considerado municípios com população com menos de 7.500 pessoas que te aplica para aquele financiamento para procedimentos relacionados com instalações de infraestrutura energética. Está isento de critério. Outros critérios de elegibilidade têm incluir mora que aplicante te propõe contribuição substancial para o procedimento. Se este tem alguma perspectiva única que é apresentado para outras partes no procedimento. Finalmente, aquele montante e o quão razoável que esse financiamento é este ser considerado. Aquela proposta preliminar, naquele engajamento de pré-processamento, de ter detalhes adicionais. Está disponível para responder qualquer perguntas hoje ou nos próximos meses. Obrigada. Obrigada, Vina. Então, eu penso, ali antes tinha dado pausa depois que o subsecretariado juiz fala. Mas eu continua a apresentação e eu também recebi perguntas depois. Também continua a avança. Gosti Departamento de EJ e Equidade no setup sobre análise de equidade e minha colega também fala sobre planos de benefício. Ok, obrigada. Eu também avanço para que os conceitos-chave, propósito, Mori que está desenvolvendo um CIA, que os princípios, os recursos e perguntas. Obrigada. Ok, excelente. Então, parte de coisa que minha colega Sabata falou é que o Departamento de Equidade, para aquela lei de 2024, e cima que todo mundo sabe, parte de nossa tarefa é implementar aqueles princípios que deve estar junto com todo alguém e distribuição. Próximo. Nunca sarei bem para sobre tudo que os conceitos-chave que provavelmente tudo isso já está conche, mas também destaca tudo que os indicadores que é que os principais estressores de medidas qualitativo e quantitativo de que as que no se revelia para saúde, que é saúde público, socioeconômico, cultural, para engajar progresso que ali também se achou importante para desenvolver junto com o CIA. E que o segundo que queria destaca é uma área importante mencionada no estatuto, é uma área da população que é impactada por malefícios que têm equidade relacionado com saúde pública, consequências. Então, que a língua deve ter um estatuto e a seguir, coisa que é análise de impacto cumulativo, nunca se sabe bem ler tudo aquilo coisa ali, mas é basicamente um relatório por escrito que está avalia que os fardos dentro de comunidade, que está limitado para impactos no projeto e nem para impactos cumulativos, mas tem inclui condições futuras que é projetado. E que a análise tem que incluir aquele impacto ambiental e na saúde pública
aquele aumento e a redução de efeito de alteração climática e mari que projeto te mostra alteração climática na área geográfica e três propõe uma ação remedial. Próximo. Então, aquele propósito é realmente providenciar um quadro e dar alguma diretriz, orientação, proponentes que pode ser utilizada como ferramenta para poder mostrar o impacto que o projeto também tem e que os benefícios também, que também orienta a mitigação ou plano comunitário. Próximo. Então, Mori que está desenvolvendo um CIA, análise de impacto cumulativo, para ter alguns componentes para ser identificado. Então, qual que é que as condições atuais na saúde pública daquela comunidade e depois também se considera que os indicadores ou estressores existentes para o futuro. E é de ser crítico para entender outros projetos e que já está no seguimento ou que tem plano de estar no futuro. Próximo. Tátil. Sim. Não. Vá para trás. Sim. Identifica uma linha de base para comparação dentro da comunidade, para estabelecer uma linha de base de coisa que nesse momento ali está a existir na saúde pública dentro da comunidade e para ajudar naquela está a ser criado uma ferramenta similar para a Califórnia que é chamado nós também ter uma ferramenta similar que nós também chama tela viral que trabalha no mapeamento de que as diferentes comunidades e te mostra critérios diferentes e indicadores diferentes. Então, te integra aquela ferramenta, propõe esse projeto também ter acesso para dados confiável, para se poder ter um quadro que se pode utilizar, que é claro, que é acessível e que o resultado de ser conduzido para dados. Próximo. Ok, que os indicadores e, naquele caso, ali já não posto tudo dentro, entre parênteses, e naquele caso, ali, aquele primeiro é aquela construção ambiental, de nós está fala de que as características populacional, e igual a que cima que o comissário Ruben já compartilhava antes, que essa categoria te ajudar no entende todo aquele espectro de impactos daquele projeto na comunidade próximo. Lino também fala sobre alguns daqueles exemplos. Que ele licencia uma lista de tudo que os projetos que nós analisa, que ele é apenas que os indicadores mais potencial. Aquele primeiro, por exemplo, é com relação a que as ah, águas subterrâneas e também permissões para gerar energia e também para fornecimento de energia. Que ele tem mudanças climáticas, riscos de mudanças climáticas e também aqueles níveis altos de água, aqueles riscos de inundação e também chuvas fluviais, que também é um daqueles projetos que tem que ser levado em consideração a sua importância. E também eu também fala um bocadinho sobre ou seja, que os impactos ambientais. A licenciatura também fala sobre tudo que as características e também não também fala sobre ou seja, que os impactos críticas ambientais e também que as preocupações que também não fala sobre águas que te atingem a superfície ahm, durante chuvas pluviais. Também não tem que ter em consideração características populacionais. Próximo. Então, ali não só fala sobre aquela consciência de impacto combinado
que ele é um daqueles setores que tem que ser avaliado, não somente em base num projeto, mas em termos de uma combinação de tudo projetos que já foi apresentado antes e também futuros, para não poder ter ou seja, para não poder ter uma ideia mais bem elaborada. E também ele não também fala sobre projetos de uma forma mais isolada, em termos de reconhecimento de camadas ah, e também de exposição de risco específicos para comunidades ao longo do tempo. E eu também falo um bocadinho também sobre projetos futuros, cumulativos, eu também falo sobre impactos e também de propostas de projetos, e também de desenvolvimento de projetos nas certas áreas. A Nata fala também um bocadinho sobre avaliação de projetos futuros, na onde que nós também identifica que esses componentes ou seja, que os impactos, que componentes principais. Próximo, nós também fala sobre, ou seja, tudo que as barreiras geográficas temporais e nós também estabelece, perdão, ou seja, que quase quer dizer barreiras geográficas temporárias. Então, que esse licencia que esses princípios, que os 5 princípios principais que nota acham não deve dar mais importância durante desenvolvimento e análise cumulativo, que pode ser modificado com relação a infraestruturas energéticas e também engajamento com a comunidade e também métodos de avaliação e impacto cumulativo. E também não também fala um bocadinho também sobre os impactos de processos. E que esse processo proposto, ele nota segue 6 passos, incluindo as ferramentas públicas e comunitárias, e também número 2, nota leva em termos de consultoria comunitária, identificação de impactos potenciais, que é o número 3, ou seja, nota fazer uma avaliação de que esses impactos significativos, e número 4, nota fazer ou seja, não também dá pontuação àqueles locais e também rutas de acesso cumulativo que têm um impacto potencial. E número 5, nota fala sobre que esse acesso, ou seja, avaliação de mitigações e gestão de estratégias. Número 6, nota fala sobre relatórios e impacto e não também fazer uma análise daquele impacto. Ali no te leva em consideração processos de EFSB, na onde que não também verifica tudo que os projetos que têm um potencial e que também que não pode, ou seja, que não onde que tem que as camadas de impactos comunitários e não também fazer uma verificação de tudo que os benefícios e planos comunitários. Não também passa a palavra para naquele caso ele para a colega que também na continuação. E sim, a secretária Paula já tinha falado, também fala sobre que esses planos e também que esses benefícios, planos de benefícios comunitários, e também não também fala um bocadinho sobre que zonas que te garante benefícios de infraestruturas de projetos culturais. Nós também fala um bocadinho sobre que um plano de benefícios para a comunidade e também compromissos assumidos para aqueles promotores de projetos e também coisa que deve ser providenciado para aquelas comunidades que recebe, ou seja, receptores daqueles projetos. E também ela também fala sobre benefícios ah, e compromissos também de que esses benefícios que a comunidade também tem, especialmente que desvantagens históricas. E também ela também fala sobre que as preocupações comunitárias e que os impactos que os benefícios podem trazer tanto para comunidades e também comunidades locais e também que as comunidades específicas. Na próxima slide, por favor.
Nós também fazemos ou seja, uma discriminação sobre entre 12 tipos de comunidades e que esses planos também que, ou seja, nós também fala também sobre que esse contrato que normalmente está a ser negociado entre que as empreiteiras e representantes de comunidade, um, pessoal de CPV e também de quadro de CVA, para formalizar tudo que seja que esses quadros. Nós também fala um bocadinho sobre que as áreas de Massachusetts que está envolvida na ONUs menos favorecidos e também na onde que se pode beneficiar de infraestruturas energéticas, onde que te dá a oportunidade para centros comunitários, não te reduz tudo que ele empurra, ou seja, empurrão de pessoas para fora dessas comunidades, mas também para reduzir que risco de que as políticas locais. Lino também identifica que as principais formas de engajamentos comunitários e de forma que os proponentes de projetos te engajam com comunidades e também mostra que aquele objetivo principal pode bem trazer uma aproximação mais inclusiva e que te respeita tudo que é princípios de que as comunidades que também beneficia de que os projetos e aquele próximo princípio que não tem é a inclusão, ou seja, tem que ter a inclusão, o impacto, ou seja, para diminuir as desvantagens comunitárias e também, também diminuição de marginalização histórica de comunidades, para poder remover tudo que as barreiras de logística, por exemplo, como acesso à língua e também que as informações ali podem ser úteis. Na única não também fala um bocadinho também sobre respeito a culturas, ou seja, relevância cultural e engajamento de comunidades. Por exemplo, na única não também dá uma prioridade para jogar qualquer que é necessidade linguística comunitária. Não também providencia tudo que é material ou ferramentas para parceiros que não te confia, que esses parceiros locais, para tudo que a população pode sentir mais está num local seguro. Em cima já não mencionava antes, não também seleciona tudo que é aspectos mais importantes, não pode ter um diálogo bilateral com tudo que as partes interessadas dentro da comunidade e também não também fala qual que é os objetivos e qual que é os mecanismos que podem ser usados para poder, ou seja, para poder atingir os objetivos. Próximo diapositivo. Comunidades podem ter necessidades diferentes e não tem que ter trazer uma aproximação de uma estrutura mais consistente, mais transparente e mais inclusivo e também mais responsável para poder desenvolver um CPV mais forte através de tudo que as parcerias, de tudo que os órgãos. E próximo passo, eu também fala sobre adaptação de tudo que esse pessoal, ou seja, que os contactos principais locais, para garantir que aquele processo também trazer benefícios locais e também não também trazer tudo que as partes interessadas, comunitários, que é para poder, ou seja, para ser um projeto que também tem um impacto apenas geográfico, mas também social. E aquele segundo passo é desenvolvimento e engajamento daquele plano comunitário, não onde que não também traz tudo com engajamento, ou seja, não também divulgar que aquela reflexão daquele engajamento junto com a comunidade, aquele terceiro passo é para, ou seja, aquela questão de alcance, de DPUs e também de que essa apresentação de propostas, não onde que não também trazer um bocadinho ou seja, não também rever que as oportunidades que devem ser trazidas para a comunidade. E aquele quarto passo, não também fala um bocadinho sobre
a colaboração entre pessoas e também que, ou seja, qual que é aquela relevância de que os documentos de CPU que também têm que ser compartilhados de acordo com línguas disponíveis para ser revisto a nível público e também se está disponibilizado online e também na bibliotecas públicas. Nós também identifica mock ou seja, métricos também ser identificado e progresso. Nós também dá um seguimento naqueles, ou seja, naqueles relatórios. Próximo diapositiva, por favor. Então, o CVP forte estava para além de ideias e intenções bem estruturadas. Claramente, naquele caso ali, não também traz, no também já vimos que a comunidade está dando seguimento aquele processo e também, ou seja, ao longo do tempo. Eu também descreve cada proposta e qual que é os benefícios que cada uma das propostas te traz. E também, nós também sabe qual que é os benefícios que estão a ser entregue. Um, e também, nós também identifica que os parceiros responsáveis também para poder ter uma noção de qual que é os componentes de projeto e que os subcontratados e também nós também analisa ou seja, fontes de financiamento e orçamentos. Eu também já vi tudo qual que é os objetivos e metas específicas, mesuráveis e junto tudo que esse componente ali envolve CBP e também eu também falo um bocadinho sobre igualdade. Eu peço desculpa não ter nenhum daqueles intérprete na linha inglês. Acho que está nenhum intérprete na linha inglês, gostaria não poder continuar. Então, ali naquele diapositivo, você conseguiu já alguns daqueles exemplos, ou prioridades e exemplos de compromisso que pode ser levado em consideração. Ali, no Teleba, quatro categorias. Aquelas quatro categorias, ou naquele caso ali no Tajobi, que as outras quatro categorias, que fala sobre justiça ambiental e igualdade econômica e desenvolvimento dentro de área de trabalho. E não está fala, ou seja, ali, ele representa tudo que é representa e está fazer monitoramento, perdão, de tudo que é projetos e acordos e programas de desenvolvimento e e sim, ou seja, demonstra que a estruturação de infraestruturas de apoio comunitário, ah, se não tá, ali se tá inclui que as comunidades, ou seja, centros comunitários e parques, que as organizações de saúde local, que é para evitar todo aquele abuso substancial de serviços e que tem que incluir sistema de monitoramento ambiental, impactos de ar, de água e de qualidade do solo. Aqueles, sim, alguns exemplos de que os benefícios que também afeta a comunidade diretamente. E um CBP forte inclui sistemas claros e também para poder garantir, mas também ser entregue planos comunitários
durante fóruns e monitoramento e progresso de tudo que esse projeto que deve ser implementado. Ah, também está fala sobre qual que é os objetivos e que os órgãos reguladores não tem que estar garantir, mas tem aquele acesso linguístico a partir de membros comunitários. Também fazer através de fóruns, projetos ou seja, de participação público, não que também traz aqueles benefícios ou seja, para tudo, comunidades e também municípios. Leon também fala um bocadinho sobre aquele, ou seja, tudo que é planos de CBB, que também fala sobre e também não também fala de valores e Conselheiro também passa a palavra para a secretária. Conselheiro também dá a abertura para conselho. Não sabe, mas tempo está um bocadinho apertado, não termina 8 horas. Então não está passa para perguntas e respostas ao público. Não pode avançar com 5 minutos. E assim não também fazer revisão de tudo com os comentários. Acho que isso é todo, Melissa. Tem a informação, não sabe, que esta deve digerir. Dá-me aquela energia, aquele professor, aquele licenciamento, particularmente está interessado na dar um visto de olhos para aquele plano, dá-me é mais fácil. Para torná-lo mais fácil, não deve, pois, violação de terrenos tribal e comunidades de justiça ambiental é uma coisa que não deve dar um visto de olhos para poder ter certeza, mas não torna aquele licenciamento ser mais fácil para certos projetos. Obviamente, uma coisa que eu não queria aprofundar é a informação. Obrigado. Obrigada, Melissa. Boa mão, Sofia. Sim, desculpa. Bom, é mesmo porque tentaria a parede. Obrigado. Não sabe mais que a informação. Sempre não tem pouco tempo. Tu escusa para acompanhar o ponto de vista de Melissa. Que ali é uma coisa que não sabe mais já me reflete vez, particularmente para modo que se forma específico que tudo que esse processo ali também impacta que os indígenas tribal e organizações de governo e funciona de forma diferente, né? Tudo que as organizações ah, comissionários de governo só queria mencionar outra vez para falar que alguém certo de aquela comunidade que trazer para frente para papiar sobre os problemas que é particularmente importante e distinto para este. E aquela outra coisa que eu gostava de perguntar, como ponto de processo para Mari tapar-se matente ou alguém de nós que eu gostava de continuar a papiar sobre aquele e não querer receber os feedback. Se alguém que está mais por dentro do processo de que mim, nos pode relembrar numa área que não pode pedir reunião especial, dado que esse confinamento de lei de reunião aberta que ela deve ser muito útil, obrigada. Sim, Tati, mas não pode agenda uma reunião especial, não tá ter que anunciar que o seu tempo de incidência para não poder providenciar que são acomodação de língua remota
tu que tacha, mas é possível para não fazer se o pessoal estiver interessado naquela. Não poder regressar e ver que é logística, não tacha, mas não conseguir marca uma reunião especial. Se não queria entrar na mais detalhe, talvez uma coisa que não te lembro agora ali, talvez em pode ter vontade de ler aquele dia dentro de alguns dias e já vi que as perguntas específicas em pode ter. E depois assim, eu podem bem preparar para responder que as perguntas que alguém que também implementa que as peças que eu pode estar interessado, né? Nunca sabe se a pessoa pode querer participar e partilhar mais que eu querer tornar aquele mais significante. Obrigado, Maria Helena. Excelente. Sim, Jen. Muito gostava de nota, mas muito agradeço. Nas populações e comunidades, municípios com menos de 700 e 500 por uma área de condado Berkshire, então te recebe apoio financeiro e é realmente útil em circunstâncias. Eu curioso que tem escutado e proponentes que têm coragem de passos para engajar com CBOs que lhe é requisitado. Então, tá chama aquela preocupação de um dos comissionários, sim, que já menciona anteriormente, é para utilizar algum tipo de detalhe que é utilizado por municipalidades, sim, comunidade que cria projeto. Também só utiliza exemplo. Imagina que tem alguma linha de transmissão que não quer para ser citado de uma comunidade particular, mas alguns membros do município que querem para aquele projeto sei e que está disposto para entrar com aquele acordo de benefícios ou plano de utilidade. Então, acho que ele é uma preocupação para ser utilizado como um vero efetivo, né? Alguma coisa que é um peça crítico de infraestrutura. Então, para a utilidade e procedimento para não avançar com ele, nós também tem que explicar para a Mari que nós tem entra na um plano de benefícios comunitários ou acordo ali. Se não está conseguindo fazer claro para o conselho, mas devem ter aquela oposição que está bem fundado, então talvez não está conseguindo aprovar que a licença, mas é uma coisa que ah, uma preocupação que eu tinha, que eu queria expressa para a comissão, e que o requisito que também será adotado como um firma, Tajma é pesado, você entra naquele plano, é uma questão que eu queria perguntar se tem forma de negociar algum coisa com a comunidade. Obrigado, nunca se deixou mais nenhum outro mão com os outros membros. Não também avança, Sofia, nunca sabe se tem algum mão levantado ou comentário. Ah, sim, você está job Madeleine Fraser Cookhouse. Desculpa, eu poderia avançar, Madeleine. Ah, sim, só um comentário rapidamente. Sempre que um escuta a apresentação sobre licenciamento e desafios, e mora que tempo que não pode ter e alguma dica solução de licenciamento. Não está a chamar debater chocos aqui no também se debate ah, para não poder ter certeza mas que esse projeto é que está a ser retrasado internamente. E para ter certeza, mas entra na resolução com que as excelentes ferramentas que CBAs têm, já pudesse ser usado de forma tão efetiva, mas às vezes pode demorar tão tempo também, por um sistema complexo, consoante não começa a navegar naquele engajamento comunitário. É só um comentário para me orientar, mas realmente não acredita naquele conversa mais profundo em torno de que não pode avançar para ter certeza, mas não se facilita projetos.
para alcançar os objetivos climáticos e também para garantir que nos até engaja de forma direta de utilizar CVAs ou benefícios para aquele projeto. E um taxa uma coisa que definitivamente que não está sentindo não está débito, bate mais à frente. Obrigada, um taxa uma que ela te faz sentido, que ela pode ser também outras dicas, outros motivos, talvez próximo mês ou entre agosto e agosto. Sim, de certeza, a mim também te agradece. Não tem mais perguntas se ou tem alguém que quer participar. Se for possível para o conselho ter. Que ali é um conteúdo bastante pesado e informativo. Depois manda a informação logístico e marca outra reunião. Da passa para Sofia, gosta se que tem mais ninguém com perguntas. Assim, enquanto não te espera para alguém que vocês me levantaram, também leio que os comentários de David e tal, te recomenda a nível de economia, as afirmações de impacto de Aquabay a Watershed, avaliação de risco ecológico, que é considerado para alterações climáticas, população de nutrição, nitrogênio e fósforo, contaminação químico tóxico, microplástico, químicos cianobacteriais. Eu tenho um curso online de economia ecológica na Lee Kaufman na Boston University, que te aplica para desafios ambientais de mundo real, como residente de Cape Cod, onde que a Comissão de Condado de Cape Cod está planeia aquele plano mora que se ia saber fazer abordagem de construção de energia e coordena com a rede de energia regional. Comentários de Dave e tal. Tem mais alguma outra pergunta online? Castle, você está de ouvir alguém? Tá, chamando tem um alguém. Sim, claro, pode trazer esse microfone. A minha é Carolyn Curto, de Berkshire Funding Focus, e você ajuda pessoas de condado está na um lugar mais competitivo, está contente nessa de financiamento federal para pessoas que estão ali, talvez nem os que sabem, mas aquele Berkshire Innovation Center está, vez já foi um dos fardos mais grande para aquela comunidade, naquele grande local, só querer para pessoas ter noção naquele contexto, mas de ter impactos na comunidade, de ser vivenciado para a comunidade, para maior presença de aquela visibilidade de impacto até hoje. Enquanto em Oscatão, a maior parte de cada edifício que está ali tem que ter uma forma de garantir mais de considera o facto que as comunidades estão enfadadas para Mórica e outros fardos que devem ser considerados é que os impacto de renovação que está feita em comunidades de Massachusetts, construído na North Adams em particular, Creba destaca que Pittsfield tem um das expectativa de vida mais baixo dentro do condado, absolutamente foi cortado para modo de tudo que os projetos de renovação urbana e impactos em Creba. Para falar, mas nos últimos anos não teve teu grupos Creio só reconhecer-se, não tem Blackshares, aquele Conselho Econômico de Negros na Berkshire, Latinas 400, não tem Root Streams, não tem Mustard Seeds, não tem North Adams Community Housing Organization e também outros
organização incluindo Northern Berkshire Community Coalition, não tem Berkshire Immigrant Center, não tem Central Berkshire Habitat for Humanity, não tem NAACP Chapter e outro equipa, não tem Berkshire Environmental Action Team, Jane Wine está ali e caramba destaca-se trabalho na condado de Berkshire. Não te agradeço, tchau, nessa fase com a reunião, te esperamos não também, tchau bem. Turinhos outra vez, particularmente naquele tipo de reunião ali que é tão difícil na fase, para nos condado é tão diverso e nos tenta tornar um lugar mais vibrante. Obrigado, Ellen, a minha Jane, com a equipa de Berkshire Environmental Action Team, que gostava de acrescentar. Minha opinião de organização baseada na comunidade, a West Side Legends e West Side, um querido flag. Quando você fala para a comunidade, por favor, te fala sobre que discrepância de expectativa de vida é 12 anos nos censos comparado. Portanto, teve uma redução de 12 anos comparado com os censos anterior. Então, é tão importante fazer aquele census até décadas que não se pede que ela para ser feito por área. Uma diferença de 12 anos na expectativa de vida que ela deve ser considerada. E também, de nos lutas, não tem de haver lutas na nossa comunidade, mas a não ser que nós tenha algum acordo que foi feito, a não ser que nós tenha algum acordo que nós te paga que a empresa Flama estava a fazer, um taxa mais importante para ter um bom benefício comunitário, mesmo se esta demora seu tempo, sabe, mas é importante. Mas nós que pode fazer coisa que se acontece com a comunidades. E também, quando você tenta entrar em comunidade com as pequenas organizações de comunidade, por favor, dá no seu tempo. Não te tenta utilizar 5 semanas para tentar palavra chegar a nossos parceiros, para pôr espaço a palavra. Então, quando você fala uma coisa, só uma semana, que é tempo suficiente para não pôr e partilhar. Muito obrigado para estar ali. Obrigado pelos comentários. Caso também avança para fazer encerramento de reunião, se pode ter uma moção para fazer encerramento. Moção? Pode ter outra confirmação? Melissa Ferretti? Algum debate? Sofia, vou querer fazer um chamamento? Sim, chamamento para fazer encerramento. Kalila Barnett? Sim. Madeleine Fraser Cook? Sim. Melissa Harden Ferretti? Sim. Cheryl Hawley? Sim. Caroline Hahn? Sim. Lydia Lowe? Sim. Marcos Luna? Peter Matthey? Sophia Owen? Sim. Chantal Lanetti? Sim. Patricia Spence? Sim. Ari Thoren? E Miles Gresham? Sim. Maria Belen Power? Sim. Já não fazia encerramento. Muito obrigada, Sofia. Obrigada, nisso tudo. Obrigada. Boa noite.